representante da ABT aqui. Muito feliz e honrado com a presença de todos vocês aqui para a gente fazer esse bate-papo e que vocês possam contribuir, né, com todos os participantes aqui do festival, primeiro festival online da ABT, um tema que eu achei muito relevante, que é a questão do trombone alto, não é muito discutido, mas a gente sabe que tem muitos alunos que têm interesse. Então, eu queria já, antes da gente começar, agradecer demais o aceite, né, a disponibilidade do professor Darcio Gianelli, professor Mark Muller, professor Eduardo Machado, Miltinho, né, professor José Milton Vieira, e o nosso ex-presidente, eterno presidente aqui, João Luiz Areias, o mediar todo esse seminário de agora, né? Eu sugeri ao professor João Luiz Areias que desse a vocês 15 minutos cada um para falar as palavras iniciais, falar um pouco da relação, e depois o professor João Luiz Areias vai mediar esse debate, a discussão e a leitura das perguntas, né, se houver. Então, muito obrigado novamente pela presença e pela disponibilidade, e vou deixar aí, então, com o professor João Luiz Areias para ele capitanear aí esse seminário. Beleza? Obrigado. Bem, então vamos lá começar aqui esse bate-papo, falar um pouquinho sobre trombone alto. Queria agradecer ao Marcos Flávio pelo convite. É sempre um prazer poder participar assim das coisas da ABT. Eu sou um entusiasta da ABT, realmente só quando tenho problemas muito graves é que eu não consigo participar de alguma coisa. Tento estar sempre presente. E fiquei muito honrado em poder falar um pouco de trombone alto, que é uma das coisas que eu gosto tanto, né? A trombone alto eu acho que quem começa a praticar o trombone alto é como cachaça, né? Você tem vontade de estar sempre tocando o instrumento, né? Isso é uma das características, assim. E então vamos começar esse bate-papo, né? Falando um pouquinho desse retorno do trombone alto, né, cara? Lá final da década de 70, né? Com aquele início daquelas gravações já que começaram a surgir como umas gravações mais importantes, e o Armin Rosinho, o Branimir Sloka gravando alguns concertos, e esses discos acabaram ficando famosos, né? E acabaram dando uma revitalizada na vida do trombone alto, e eles começou a reaparecer de novo essa coisa de tocar o trombone alto, né? Mesmo que ele reapareceu com força total, e inclusive começou a aparecer novas coisas, novos repertórios, e isso foi muito interessante. Então, queria saber de vocês, aí a gente pode começar ver quem quer falar primeiro, e a gente pode saber de vocês assim qual a rotina de vocês de estudo com trombone alto, né, e como vocês organizam isso. Então, o Marcos Flávio sugeriu que a gente fizesse 15 minutos para cada um. Eu vou como mediador aqui, vou botar um reloginho e vou contabilizar aqui mais ou menos 15 minutos para a gente ter, quando estiver próximo do final, o aviso. Quem é que quer começar? Vota pelo Boa. Então, Boa começa primeiro. Oi. Obrigado, hein, Miltinho. Mande bala. Tranquilo. É o mais jovem, Mas já é o Miltinho. Ah, é não verdade. Parece. Ele que tá meio acabadinho, mas não parece, mas ele é mais jovem. Não, mais jovem sou eu, pô. Pô, se o Miltinho é o mais jovem, tá rodando sem óleo, bicho. Que puto incrível. Peraí. Então, deixa pra lá. Oi, Mark. How are you, my friend? Bom, primeiramente, eu queria agradecer o Marcão pelo convite aí. Eu me sinto muito honrado de estar no meio dessas feras aqui. São pessoas que eu admiro, sempre admirei tanto, assim. O Darcio, o Marco, o João, o Miltinho, que ele sabe já. Então, muito obrigado pelo convite para estar no meio de vocês. Até falei com o Marcão outro dia, o que eu vou falar do trombone alto, né? Minha história com o trombone alto começou, acho que em 2005, e não conhecia muitas gravações. Eu comecei, por um acaso, o Júlio Rizzo estava vendendo um trombone alto, e eu tocava na experimental, e o João Paulo intermediou isso, e era para tocar em orquestra, somente para tocar na orquestra, que eu comprei o trombone alto, pensando, na verdade, em cachês. Ninguém tinha aqui em São Paulo trombone alto, então eu pensei, opa, eu com trombone alto eu vou conseguir trabalhar um pouco mais.
E o Wagner, eu lembro que ele me disse uma coisa logo que eu comprei o trombone alto. Olha, trombone alto é o seguinte, é uma alegria quando você compra e outra quando você vende. E eu fiquei com isso na minha cabeça. E realmente eu comecei a tocar muito pouco trombone alto. Nessa época de estudante, eu estava querendo passar em concurso, então eu estudava nunca pé trombone alto. Eu estava estudando mais o repertório de prova e acabei vendendo uns 2 anos depois, para o Fabiano Segalotti, inclusive, do Rio de Janeiro, que comprou o meu trombone. E eu fui ter um trombone alto de novo quando eu entrei na USB, porque aí eu assumi um cargo de primeiro trombone numa orquestra profissional e eu achei que eu deveria ter. E aí depois, com o passar dos anos também, na USB eu vi que eu usava uma vez a cada 2 anos na orquestra o trombone alto. E eu vendi de novo meu trombone alto. Vendi para o Rafael. E no começo da pandemia o Rafael comprou um trombone Thai agora e eu voltei, comprei dele de novo o trombone alto e agora eu tenho estudado de verdade, assim. Bom, tem muito tempo na pandemia, e aí eu comecei a estudar alguns concertos, inclusive tive a oportunidade de tocar o Leopold Mozart com o Teatro Municipal, 2, 3 semanas atrás. Mas minha rotina, o que eu aprendi com o trombone alto, que é um instrumento para mim é bem diferente do trombone tenor. Eu lembro que quando eu comecei, eu não conhecia nenhum método, então eu mesmo fui decifrando nas posições, onde que era cada posição, assim, eu não encontrei nenhum método na época para estudar. Eu lembro que eu escrevi no caderninho de música essa nota em cada posição. E hoje eu percebo que eu preciso estudar ele todo dia, se eu quiser tocar bem, porque a afinação é uma coisa bem chata, a emissão de ar e na vibração é bem diferente. Então eu tenho introduzido o trombone alto na minha rotina diária, assim, e eu acho que tem me ajudado no trombone tenor também, para ter mais controle. Eu sempre tive facilidade para tocar região aguda e eu acho que agora com o trombone alto eu tenho mais facilidade ainda, assim, de ter controle na região aguda. Eu acho que eu não vou precisar dos meus 15 minutos não, João, porque minha história com o trombone alto é um pouco essa aí. Eu tenho usado o trombone alto mais para tocar na orquestra. Eu acho que se os compositores escreveram para trombone alto, acho que é um dever nosso, se a gente pode tocar, porque realmente faz uma diferença. Essa semana eu toquei a Quinta de Beethoven aqui no Teatro Municipal e com trombone alto realmente fica muito melhor o naipe, é muito mais fácil para tocar. O timbre é muito mais legal, né? O timbre é muito mais legal e você não precisa se esforçar, porque você tocou ali, já aparece a cor que você precisa, né? Realmente, o rapaz lá era surdo lá, estava no final da vida, mas sabia o que estava escrevendo realmente. Então, isso realmente é muito mais fácil. Eu não tenho nem o que falar. Até encontrei esses dias o Rony Stella, ele veio aqui em casa e ele tá falando, cara, legal que você tocou o Leopold Mozart esses dias, mas tem que tocar no tenor, pô. Eu falei, não, eu até toco, mas eu gosto mais do timbre dele. Ele falou, eu não gosto do timbre do trombone alto. Ele falou isso para mim. E eu falei, realmente mas é uma coisa... Você sabe que só falando uma curiosidade, né? A gravação famosa que tem do Michel Becquet, do Leopold Mozart, todo mundo sabe que ele gravou com o trombone tenor, né? Não foi com o trombone alto. Foi com o trombone tenor. E aí acho que por isso acaba influenciando um pouco também as pessoas. Do Rony, né? acho que sim, ele bebeu nessa fonte direto lá. Exato. Mas eu tenho cada vez gostado mais de tocar trombone alto. Acho que daqui para frente vou investir mais em tocar mais as coisas solos também. São um pouco desafiadoras, assim. E se fosse recomendar o pessoal aí ouvir, eu sou apaixonado. Acho que uma unanimidade, assim, mas para mim, as referências que eu tenho, sempre que eu quero ouvir os concertos de trombone alto, que eu mais gosto são as gravações do Alan Trudel. Acho que é isso. Bacana, legal. Pô, que bom. Também gosto muito do Alan Trudel, acho um gigante também tocando trombone alto. São caras espetaculares, né? Tem muitos grandes trombonistas que tocam muito bem trombone alto. Então, vamos agora então passar aí para o nosso próximo convidado. Quem vai? Dácio, Mark? Vamos lá. Pode ser Mark, então, vai lá. Então, primeira vez eu tocou, acho que antes de meu tio nascer, mas estava muito tempo atrás. Eu estava na universidade e ainda os professores dessa época, ninguém fez aula de trombone alto. Eles usavam Mozart, Beethoven, mas assim, ainda tinha esse tipo de... você precisa de trombone alto para tocar aguda. Nós tocamos trombone tenor. Sabe isso? Antigamente tinha esse machismo, mas não precisa de trombone alto.
Mas começou a mudar durante o meu tempo lá. As pessoas começaram a usar trombone alto mais, estudar mais. Um dia, eu não estava estudando, eu não tinha. O meu professor falou, tem cachê próximo 2 semanas aqui, trombone alto, você quer fazer? Eu falei, sim. So, eu fui lá à tarde comprar um trombone alto para estudar. Eu fui em Mozart, não é Requiem, o Missing Do menor, muito bonito. Eu falei, vou fazer. Na época também, não tinha internet, então ninguém manda o patch para mim. Eu falei, não vai ser tão difícil assim. Vamos lá. Pego uma Bach 7C para pôr dentro do Yamaha. O Marcon tem agora, eu vendeu para ele 2 anos atrás. Comecei a estudar as posições. Eu também não tinha afinadora. Eu usava o garfo ainda para afinações, coisas assim, sabe? Não tinha muito eletrônico. Eu estava estudando, eu estava, sim, escala, nota longa, flexibilidade, tudo mudando de trombone tenor. Eu fiz trombone tenor, outra vez trombone alto. Também tentando melhorar o clave de trombone alto, porque eu usava, mas eu sei, Mozart tem muita nota, precisa estudar mais isso. De cabeça precisa estudar, não é o boca mais. Então, chego lá, tinha uma ensaio 2 até o 5, concerto 7. Fala, então, precisa ser mais rápido, porque não vai para repetir muito, tem um concerto à noite, precisa logo. Sentou, virou página, clave de sol. Essa foi incomum, hein? Esse não estava preparado, não estava nada. Eu pensei, nossa, agora mesmo precisa lá no ensaio concentrado, porque não é as notas. A afinação ainda não estava perfeita, mas eu estava conseguindo. Mas o cabeça tocando de clave de sol, eu estava assim. Então, nasceu no fogo mesmo o trombone alto. Depois disso, tudo muito foi mais fácil, não? Eu ainda nem tinha noção de som tão boa de trombone alto. Tinha, mas assim, não tocava muito, não ouvi tanto. Ouvi um pouquinho, mas nunca tanto. Eu ouvi Christian Lindbergh ao vivo, mas ele estava tocando solo, estava fora de tudo, não é nada normal. Então foi isso. Eu aprendi, agora, depois disso, eu peguei um patch em clave normal, fiz um xerox, todas as vezes eu tinha um cachê, eu levo um Requiem ou do menor, porque eu não vou, até eu agora consegue, mas para anos depois eu falo, não vou levar, porque é muito mais fácil. E ainda, muito chato. E ainda tem que levar a parte certa da edição certa, né? Porque no Requiem tem 3 edições, 4 edições, né? Ainda tem muitas diferenças de edição, né? Pois é. Mas até mas tem as diferentes, mas tem um pouco diferente. Pode cortar uma coisa aqui, uma coisa lá, mas em geral você tem a maioria de partes lá, tá certo. Exatamente. Então, começou com o básico, o Yamaha, o Bach 7C, Bach 634. Comecei a estudar um pouco. Metodologia de estudar na época também, assim, não tinha livro. Tinha os 4 concertos que eu consegui pegar. O Wagenseil, Albrecht Berger, Leopold Mozart e o Michael Haydn Larghetto. Esses 4. Não tinha outras peças. Você não achou nada. Então, mesmo você precisava... Até muito difícil começar a trombone alto e tocar no Albrecht Berger, o Leopold Mozart, para começar. O Wagenseil estava mais em contra. Não é chave fácil, não é tão agudo todo o tempo. Então, eu comecei, a primeira coisa que tocou o solo foi essa, foi mais tranquilo. De solo é esse, dentro de orquestra, eu tocava todos os repertórios, maioria, assim, com trombone tenor, trombone alto, no início. Quando começou a tocar mais na orquestra, mais frequente, eu comecei a usar trombone alto mais. Eu gosto do som. Você precisa pensar o som diferente, precisa pensar o jeito de tocar diferente. Que isso eu gosto. Eu acho que
o problema de maioria das pessoas começar, elas têm som de trombone tenor na cabeça ainda. Você tem som de isso na sua cabeça, nunca vai ter um som bonito de trombone alto. Não vai, porque não é. Você não precisa fazer a mesma coisa. Então, eu gosto diferente esse tipo de ponte para trompete alemão para o naipe de trombone. O alto trombone fica um tipo ponte para fica um naipe assim encopado de 5 lá. Eu acho que é mais fácil, lógico, para tocar o agudo consistente, sim. Mas não é para isso. Pode tocar com trombone tenor, fácil, meia fácil. Então é para fazer as notas, o som mais menor, mais brilhante. Quando eu estava sabendo vai fazer esse tipo palestra de trombone alto, eu pesquisei uma coisa, eu vi 2 anos atrás. Isso começou em 2009, de uma pessoa escreveu sobre o trombone alto em Brahms, porque todo mundo vai tocar em Schumann, todo mundo vai tocar em Mozart, Beethoven, mas Brahms sempre tem uma briga para tocar trombone tenor, trombone alto. Isso eu acho que é muito interessante, porque algumas pessoas, não, preciso tocar trombone. Outras, não, é muito mais fácil com trombone tenor, muito melhor. Então, essa coisa, escrito em 2009, é muito interessante. É uma letra, o carta, Brahms, mandou para um amigo dele, como músico ele estava escrevendo, ele falou, dos trombones, específico de trombones, dos trombones, eu não quero 3 trombones tenores. Eu quero trombone alto, para primeiro, é possível o trombone baixo para o baixo. Agora eu sei os trombones é muito maior agora de antes, mas eu acho que no som dele, ele queria 3 vozes diferentes. Isso ele está pedindo. Então, isso porque até o Brahms, eu gosto, eu acho que ele cabe mais dentro de toca Brahms com trombone alto de trombone tenor. Para mim, cabe melhor. Eu acho que ele escreveu para isso, em minha opinião. Tem pessoas... Mas eu acho que... Essa é uma discussão muito boa, né, Mark? Porque, na verdade, muitas pessoas discutem muito sobre isso, sobre a tradição de escrita alto, tenor e baixo, ao contrário de você ter realmente, se as pessoas realmente escreveram para alto, tenor e baixo, ou se só seguiram a tradição de escrita. Isso fica muito mais evidente, inclusive, em Bruckner, né? Em Bruckner, muitas vezes está escrito alto, tenor e baixo e quase ninguém usa o trombone alto em Bruckner. Quase nunca, né? Existem alguns tratados, inclusive, que falam a respeito disso, né? Um deles é o do Ken Schifrin, que é muito interessante, e ele fala a respeito disso, né? Que ele acha que em algumas sinfonias de Bruckner que deveria ser tocado com trombone alto, inclusive. Eu também acho, pode ser. Eu acho, esse é mais complicado, eu acho, que o Brahms. Brahms, eu acho que, para mim, ele é muito tradicionalista, conservista. Então, ele é o tipo do fim de Beethoven, começar Brahms sinfonias. É um tipo de continuação de ideia. Ele não fez nada nova coisas. Ele continuou a tradição alemã. E Beethoven é escrito os 3. Brahms, então ele falou, ele quer os 3. Provavelmente, às vezes, a orquestra não tinha os 3, então não usava. Mas eu acho que ele escreveu para usar os 3 instrumentos, os 3 vozes diferentes. Na época, acho que eles não tinham muita opção. Às vezes, a orquestra tinha 3 trombone tenores, nem um alto, nem um baixo. Mas o interessante, o que o compositor queria quando escreveu a música. Isso eu acho que é mais interessante. É muito interessante também que tem uma entrevista deles na International Trombone Association, e é muito interessante eles mostrando as cartas, inclusive que Brahms falando sobre os trombones. Dá uma certa tristeza na gente que ele fala bem mal dos trombones, né? Ele fala bastante mal dos trombones. Coitado da gente. Mas vocês sabem, no época em Viena, até quase no fim de 1890, Viena estava usando o trombone de pistão ainda. Foi obrigado, né? O naipe inteiro foi obrigado a trocar para trombone de pista.
E depois, acho que 3 ou 4 anos depois, obrigou todo mundo a voltar para o trombone de vara de novo. Pois é, imagino. Não. E outra coisa, eu gosto de tocar de Schubert com trombone alto, mas a maioria das pessoas acha que agora ele escreveu para 3 trombone tenores. Ele escreveu mesmo para 3 trombone tenores. Pois é, mas quando tem trombone baixo ficando mais escuro, eu acho que o trombone alto, ele balança o escuro para um pouco mais claro. Quando não tem 3 trombone tenores e tem trombone baixo, eu acho que o alto balança o naipe para ficar um pouco mais brilhante lá. Mas pode ser, o 3 trombone tenores funciona muito bem para Schubert. Isso eu nunca fiz. Isso, ou um trombone fino, de tenor fino, vai. Ele não parece estar escrito para trombone alto mesmo. Ele meio, não é nada, nem tem nota aguda. Ele não parece para mim isso. Então esse o Alan Trudel também foi um dos meus favoritos. Eu gosto também, na época, Slow Car estava umas únicas, tinha CD muito tempo. O CD de Ron Barron também, de trombone alto, é boa. Interessante também, muito bom. Bem boa para assistir. Agora tem repertório de solo, tem um pouco mais coisas para. Tem o Ralph Sawyer, Bach Suite, Cello Suite para trombone alto. É difícil, mas é boa. Tem o Benny Sluchin, tem os 3, 4 volumes de trombone alto. O Sloka tem 3. Tem o Roger Harvey Brass Works para alto trombone. Tem bastante coisa para a pessoa começando agora a estudar, que não tinha antes, que é bom. Isso, na verdade, esse material aumentou bastante, né? Surgiram várias coisas novas, inclusive concertos novos, né? Norman Bolter escreveu coisas, o Ridaz escreveu coisas, tem muita coisa nova que veio aparecendo que é muito interessante, né? Então, sempre... Elizabeth Brown, muito bom também. Pois é, tem as coisas agora. Mas é pena, você quase nunca viu o trombone alto tocando um solo. Quase nunca viu um trombone tocando um solo, mas trombone alto mais raro ainda. É verdade. A gente tem que mudar essa realidade, né? Mas não vai mudar, não. Vai ficar piano, violino. Batalha para o resto. Isso aí, a gente tem que continuar a luta para o trombone estar sempre solando. É isso aí, beleza. Então vamos lá, quem é o próximo? Miltinho ou Dárcio? Vai, Dárcio. Estão me ouvindo? Sim, sim. Primeiro, eu queria agradecer o Marcos pelo convite também. Uma boa tarde para todo mundo aí. Meu primeiro contato com trombone alto foi mais ou menos em 92, quando o Radegonte esteve aqui em São Paulo dando aula no Festival de Campos do Jordão. Até então, a gente ouvia discos aí do Armin Rossin, Slokar, a gente ouvia aquele instrumento e eu, pelo menos aqui em São Paulo, não lembro de alguém ter ele. Era uma coisa que a gente só sonhava, assim, como que será que é? E o Radegonte tinha acabado de chegar dos Estados Unidos e estava tocando tudo que ele tinha direito. E, por sorte, ele estava vendendo um Yamaha Custom que ele tinha comprado, acho que no Japão. Ele viajou para o Japão e comprou e trouxe. É um instrumento que você só conseguia comprar, acho que lá no Japão. Acredito que é o instrumento que está com o Boa hoje. Não sei, depois o Boa confirma para a gente. É esse mesmo. É esse mesmo, né? E eu comecei aprendendo um pouquinho escala, procurando as notas. Muito assim, eu não fiz um método, não estudei um método para trombone alto. Eu pegava muito o rochu primeiro na clave de Fá mesmo e tentava, que as melodias são tão conhecidas para gente, eu tentava achar essas notas no trombone alto. Eu tinha um método alemão que tinha a grade das posições, as notas, né? E por intuição eu fui achando as escalas, achando as notas e como o Mark falou, acho que o Wagenseil foi a primeira peça assim que eu comecei a estudar, porque pelo menos as primeiras 3 notas a gente acerta, né? Tá tudo ali na primeira. E por aí foi. A primeira peça que eu toquei mesmo com orquestra foi com a
a Orquestra Jovem do Estado, que eu toquei lá por 91, mais ou menos, foi a Missa da Coroação de Mozart. Ela é aguda, mas também não é muito, e fica muito bom tudo que é de Mozart, né, com trombone alto. Essa foi a primeiro contato com tocando ele mesmo. Aí, quando eu fui para estudar fora, aqui, minha cachorrinha tá... Peraí só um pouquinho. Voltando para voltando ao trombone alto. Eu toquei a quinta de Beethoven com a orquestra da Juilliard e foi assim, eu tenho que tocar, me escalaram para tocar, falei, como é que eu faço? No tenor vai ser difícil, então eu vou tentar o alto. Aí comecei a estudar ele para fazer no alto. Eu acho que é uma ilusão para quem achar que o trombone alto, se eu tenho problema com agudo, ele vai me facilitar. Notas que eu não toco no trombone tenor, eu vou conseguir tocar no alto. Se você não toca essas notas no tenor, vai ser muito difícil elas saírem no alto. O que ele vai te oferecer é o timbre, o que ele vai te oferecer é uma cor de som, né, diferenciada, é o que os compositores queriam quando eles escreveram, exceto esses que nem deixaram muito claro se era 3 tenores ou não, mas, enfim, é um instrumento que, quando você aprende a tocar ele, é muito gostoso, são um dos sons mais bonitos assim de naipes de trombone, é quando você tem um alto, um tenor e um baixo. Eu queria só para mudar um pouquinho do que o pessoal já falou, aqui na USESP, quando eu vou tocar alto, eu dou um toque pro pessoal que estiver fazendo segundo, seja o Chipo ou o Alex, eles têm uma campana de 8 polegadas que eles mudam para aproximar o meu som do tenor, do segundo, e geralmente o Darren pega um baixo de uma chave só, ou um Bach que ele tem, um Bach bem antigo que ele tem, então ele não vai estar usando o Edwards, que ele usa geralmente. E quando a gente está com essa configuração, realmente é um dos sons mais bonitos que a gente consegue no naipe, assim, é muito, muito gostoso quando a gente está tocando essas músicas desse período, né? Mozart, Beethoven. Esse ano, interessante que eu toquei mais trombone alto do que tenor na orquestra. Bom, tudo bem que teve esse apagão da pandemia, mas assim, a gente já começou com a Missa Solenes, depois foram um monte de quintas de Beethoven, nona, enfim. Logo depois, a minha primeira aventura tocando Brahms com trombone alto foi a primeira sinfonia que a gente fez. Se todo mundo está se perguntando se foi mais fácil, foi e não foi, porque o trombone alto melhorou aquela coisa de atacar aquele primeiro lá. Ele era uma nota bem mais próxima do que no tenor, mas depois dessa primeira nota eu senti falta de ter um pouquinho mais de corpo que seria o do trombone tenor, né? Mas isso foi nos primeiros ensaios. Depois eu cheguei à conclusão que acho que eu nunca mais vou tocar primeira de Brahms no trombone tenor na minha vida. É muito mais fácil, é muito mais tranquilo. E a última aventura foi o Triequali, que a gente fez nada menos que 6 concertos tocando o Triequali, e eu optei por fazer no trombone alto, apesar também de não estar especificado na partitura original, né? E, enfim, é um instrumento, eu tento usar ele sempre que eu posso. Eu usei até em Vila Lobos, porque numa das sinfonias que a gente gravou, num segundo movimento lento, tinha uma nota sol que eu tinha que segurar por 4 compassos. Falei, isso aqui eu não vou aguentar no trombone tenor. Então, e logo depois dessa nota sol, tinha que atacar um lá, na mesma... Então, eu já peguei o trombone alto e eu não tenho, assim, nenhum pudor em misturar os dois. Se a gente iria tocar os 3 estudos de Berg com orquestra, mas por causa da pandemia foi cancelado.
mas eu não teria problema nenhum em começar aquela peça com trombone alto e depois mudar para o trombone tenor ou misturar ali no meio. Com certeza começar ela por causa daquele mi bemol super agudo que tem no começo iria facilitar muito minha vida. Mas assim, os meus heróis no trombone alto são aqueles lá de trás. Armin Rossin, que eu ouvi muito, muito mesmo. E o Branimir Slokar. Eu ouvi demais esses caras. E como o Mark falou, o trombone alto, se você tocar ele como se fosse o tenor, não, ele é um outro bicho, é um outro instrumento, é som diferente, emissão, articulação, a parte boa, aí que o Boa falou no começo, né? A parte boa é que você traz coisas, você aprimora coisas no trombone alto que você leva para o tenor depois, né? Uma articulação mais leve, ou um jeito de soprar com menos ar, porque ele não vai comportar a quantidade de ar que você joga no tenor, né? Você acaba trazendo isso para o tenor depois. Hoje em dia, se eu sei que eu vou tocar o trombone alto, eu começo a pegar ele aos pouquinhos, uma semana antes, e vou colocando ele na minha rotina. O meu professor, o Per Breivik, que também foi professor do Radegundes, ele falava, tente estudar no máximo 10, 15 minutos, porque quanto mais você se sente bem no trombone alto, mais vai ser difícil a volta para o trombone tenor, né? Então, eu tento estudar, não passar do limite com ele, porque ele é pequenininho, mas cansa. A gente trabalha o tempo todo naquela textura aguda, mas realmente é uma delícia de tocar. Eu que tive aula com ele também, não sei se ele dizia isso para você também, ele dizia para deixar para o final do estudo. Exato. Deixa para o final, você já acabou de estudar tudo, vai estudar o trombone alto no fim. Ele dizia isso, porque aí você já guarda ele e descansa para o dia seguinte, né? Exatamente. Mas enfim, é um prazer poder tocar esse instrumento, seja lá onde for, solo ou na orquestra, é muito gostoso. Bacana. Pô, muito bom. Eu também sou um pouco, eu não sei se a gente tem idade muito próxima, né? A gente talvez tenha sido influenciado pela mesma leva, né? Mesma Para mim, origem. aqueles LPs do Branimir Slokar, eu tenho aqui tudo. O Marcão, que era o primeiro trombone da USB, o pai dele viajava para fora e trazia os LPs, e a gente transformava aquilo em fita cassete para poder ficar ouvindo até furar aquilo, né? Isso. Então, era essa ideia. A fita, né? Exatamente, era essa ideia. Eu vi muito aqueles CDs do LPs do Slokar, né? Eu achava lindíssimo aquilo, ainda acho até hoje, tem muita coisa maravilhosa. O quarteto também, né? Dos o quarteto, exatamente. Aquilo foi muito pioneiro, né? Era uma coisa rara da gente encontrar quem gravasse alguma coisa com trombone alto. E o Slokar tinha essa vantagem que a gente podia ouvir ele tocando trombone alto em várias coisas, né? Ele fez vários arranjos de músicas barrocas, inclusive tocava, né? Era muito bacana. Por esse contato que eu tive com o Wagner, logo que ele voltou, né, da Alemanha, ele falava que o Slokar queria que todo mundo estudasse o mesmo aquecimento que você faria no tenor, você teria que fazer também no alto, todas as flexibilidades, todas as... A ideia daquele método completo dele, né? Aquele primeiro volume é isso mesmo. Eu pulei essa parte, viu, João? Eu pulei essa parte, eu achei mais divertido indo por melodias e por... Não sei nem se tá fazendo falta isso hoje, mas eu acho mais gostoso, assim, mais... Depende como você encara o trombone alto. Se você realmente encarar o trombone alto como um instrumento diferente, você pode pensar desse jeito. Mas eu não encaro, por exemplo, como um instrumento diferente. Para mim é um trombone. Continua sendo um trombone. Então, eu não penso muito assim. Por isso, talvez também não tenha tido muita paciência, embora tenha o método e tenha conhecido, feito alguns exercícios. Não usei ele como o Slokar mesmo falava, que era uma coisa de você começar as lições e fazer ele do início ao fim. Ele dizia que você podia fazer do início ao fim. Era uma coisa que eu também não investi tanto esse tempo lá, mas realmente era interessante a ideia dele, né? Posso só terminar? Uma peça que a gente fez que é muito raro, acho que é raro fazer, foi o Beauty Leader de Schoenberg.
Também é um naipe gigantesco, né? Vai do contrabaixo ao alto e é difícil, aquilo é agudo. Aquilo vai bem no extremo também. Com certeza. É engraçado que eu só complementando já o que você está falando de coisas raras, assim, tem uma ópera chamada Ifigênia em Tauris. Não sei se vocês já ouviram. E é engraçadíssimo, porque você usa trombone alto, né? E você não toca nada. Você toca um número na ópera. Só que quando você entra, você toca um monte de bolacha aguda, uma terça acima da primeira trompa, pinta até o Fá. Você fala, caramba, bicho, que doideira. Mas também foi interessante pela raridade da coisa, de ter feito também. Né? Essas coisas são raras de a gente poder fazer. Né? Mas é bacana essas experiências, são muito boas. Então vamos lá, vamos ouvir o Miltinho aí agora. Miltinho, não ouvimos a sua voz. Alô, vocês estão me ouvindo? Agora sim, agora sim. Calma aí, deixa eu só dar um ganho aqui. Agora vocês estão me ouvindo bem? Agora sim. Rapaz, eu dei um ganho violento, então deixa eu ver se... Ok. Boa noite a todos, né? Prazer poder estar aqui. Obrigado, Marcão, pelo convite. É um prazer estar podendo fazer essa conversa sobre trombone alto com os meus grandes amigos aqui. Bom, a minha experiência com trombone alto foi um tanto quanto inusitada, porque eu meio que fui obrigado a tocar trombone alto sem ter o trombone alto e tive que aprender a tocar trombone alto em 48 horas. Eu tinha que fazer a Quinta Sinfonia de Mendelssohn e apareceu um trombone alto para mim. Aí eu não tinha trombone alto ainda, tinha recém entrado na OSPA, ainda não tinha encomendado o meu trombone alto. Então, fazia o que aparecer de trombone alto eu faria no tenor ou num tenor pequeno que eu tinha. Mas, enfim, nesse dia foi um sufoco, né? Eu suava igual uma... Sei lá, parecia que tinha um chuveiro em cima de mim por causa justamente da briga com a afinação. Então, depois dessa experiência maluca, eu fiquei um pouco traumatizado, né? E a primeira coisa que eu fiz foi comprar um trombone alto o mais rápido possível. E aí vem a minha parte de como eu comecei a estudar o trombone alto. Eu posso dizer que a minha forma de estudar o trombone alto foi muito parecida com a do Dácio, né? Eu comecei estudando Rochu na clave de Fá e também na clave de Dó na terceira linha. Então eu fiz as duas coisas. E eu fui meio super-herói no começo, porque eu exagerei um pouco a dose, porque eu queria realmente tocar o trombone alto e tocar toda a lição do Rochu. Imagina, aquele negocinho é pequeno, mas como o Dácio falou, rebenta a boca, né? Então, eu tive que me reorganizar. Mas, claro, o tempo que eu mais estudei trombone alto, e que foi realmente, assim, que eu posso dizer que foi determinante para eu aprender mesmo, foi quando eu fui fazer as competições. Né? Que aí eu tive que aprender as peças. Aí vem a pergunta. No caso, muitas pessoas aprendem a tocar por causa dos trechos orquestrais. Eu tive que aprender, eu tive um prenúncio, né, do que é tocar trombone alto por meio de trechos orquestrais, por meio de tocar em sinfonia. Mas o que fez mesmo eu aprender a tocar trombone alto foram as peças solo. Aí eu toquei as três peças que eu considero principais, o Leopold Mozart, o Van Gezel e o Albrecht Berg. O Albrecht Berg eu toquei 2 vezes com a OSPA já. Então, e isso pra mim era muito legal, porque na época que eu tocava que eu fazia para solar, eu realmente estudava e fazia o livro do Sloka. É engraçado, pra mim o livro do Sloka funciona muito bem nesse ponto. Eu cansei de fazer, tipo, às vezes ia tocar com a orquestra, eu fazia o aquecimento no trombone alto, né? Um dia ou outro, assim, fazia pra ver. Mas lógico, Resistência é muito bom, né, meu time? É, mas só que assim, eu concordo com a ideia de que o trombone alto precisa ser a sugestão, né, de ir para o final do estudo, porque assim, toda vez que eu fazia isso, eu ia voltar pro trombone tenor, a minha sensação era que o bocal tava desse tamanho, assim, era muito engraçado. Mas assim, Voltar é sempre pior, né, do que ir é pro alto, né? horrível, parece que você tá Voltar é sempre levando pior, né? Mas assim, a minha experiência, assim, tentando ser o mais rápido possível, assim, foi estudar lentamente Rochu, foi pelas canções. É,
Claro, assim, até hoje eu tenho uma briga muito grande com o trombone alto, porque assim, além da afinação, tem uma questão de sonoridade. Eu acho que eu toco, nessa pandemia, é curioso, né? Eu não toquei trombone alto ainda. Assim, claro, só estudando, mas assim, oficialmente, não fiz nenhuma coisa, tipo, não teve nada que a OSPA exigisse que eu tocasse trombone alto. É, então, assim, eu forço resultados. Eu pego o trombone alto e tento tocar o máximo que eu posso dentro desse momento em que a gente vive, assim. Mas, mas por causa disso, por eu ter um contato muito grande com o tenor, às vezes me dificulta muito a troca, né? Então, eu tento, na medida do possível, deixar os dois montados e fazer essa ideia de, às vezes, pegar, tocar um, fazer um aquecimento e, às vezes, fazer o mesmo exercício no alto. Só que, de fato, mudando. Ó, mudou o som, mudou tudo, né? Eu não tenho tanta dificuldade de trocar, mas o grande problema para mim é a afinação. Então, o que eu tenho feito já desde um tempo, desde 2015, desde o RD, eu tenho feito muito trabalho de consistência sonora, de realmente entender. Isso aqui é um trombone alto, isso aqui é um trombone tenor. Entendeu? É saber o que, que é cada um. Mudar a São chave, dois. né? São dois trombones, é trombone igual, mas só que cada um tem a sua especificidade, né? Bom, no RD, a grande questão para mim no RD foi justamente isso, é que todo mundo falou, não, você toca muito bem tenor, no alto a gente via que você tava ali, mas você tocava, mas você tava assim, não tô em casa, né? Então, toda a banca foi muito é, é, unânime na questão de falar, não, você toca muito bem trombone alto, mas eu acho que você só precisa entender melhor como é que funciona. Beleza, então vamos fazer o que é. Então eu tento, sempre que possível, estar em contato e realmente passar por essa ideia da troca, né? E ainda falando sobre afinação, que é uma coisa que eu vou dizer, eu estudo muito com notas pedais, né? Então eu pego o trombone alto e fico trabalhando insistentemente. Às vezes eu só faço isso com o trombone alto. Às vezes eu faço 10, 15 minutos só disso. Mas pra mim parece que já dá aquela ajuda tipo, beleza, a afinação tá aqui, essa é a memória muscular do trombone alto, vai. E por acaso, o Das falou, né, que o trombone alto ajuda no tenor, porque deixa as coisas mais leves. A minha afinação melhorou no tenor também, porque fica muito mais sensível, né, a audição a certas frequências. Então, basicamente isso, assim. Eu amo tocar trombone alto. E quando eu fui escolher meu time, não vou mentir, eu escolhi ele e depois eu fiquei brincando com todos os modelos de trombone alto e botava vara e fazia campana e para uma outra configuração. Eu cheguei a colocar campana de sacabucha de trombone alto, de sacabucha alta na vara para ver como é que soava, tá? Porque eu gosto muito da sonoridade, eu acho muito bonita a sonoridade. Então, e eu sempre que posso, toco na orquestra de Brahms para trás. O Schubert eu não tive a oportunidade ainda de tocar. A vez que teve a sinfonia do Schubert eu fiz com um trombone pequeno, porque eu ainda não tinha um trombone alto. Mas sempre que eu posso, eu toco, porque eu acho que é um instrumento muito maravilhoso, assim, é uma sonoridade muito riquíssima e que precisa ser explorado. Bacana, muito legal. Bacana ouvir a experiência de vocês, assim. E é engraçado como as histórias são sempre um pouco parecidas, né? Assim, a gente vai ouvindo os relatos assim de vocês, vai vendo que é um pouco parecido. Assim, meu relato é bem parecido com o de vocês, aquela coisa assim. Eu queria usar na orquestra, apareceu a oportunidade do professor Gessé Sadoc que está vendendo o trombone alto dele, isso lá na década de 90. E aí eu comprei e ele já me deu o material junto, ele já me deu o Albrecht Berger original, a parte com a parte de orquestra, já me deu uma outra, o Wagenseil, já me deu. Eu falei, cara, que ótimo, já vou pegar e já vou poder estudar, né? Então isso já me ajudou muito. E eu ainda tive a sorte de encontrar o professor Oscar Brum, que me deu de presente um método do Carsten Perrow. Não sei se vocês já ouviram falar desse Carsten método. Svanberg. Não. Svanberg é o professor de lá da Suíça, né? O Carsten Perrow é um método, é um método completo que eles chamam, método completo de trombone alto. E é engraçado que aquilo me ajudou muito também, porque tinha umas lições
E já no final ele já tinha vários trechos de orquestra, já tinha um pedaço de obra, já tinha coisas assim que era muito interessante, né? Então um método antigo assim que realmente me ajudou assim, me ajudou realmente ali eu tinha uma base, né, para poder estudar também. Foi muito interessante porque eu acabei podendo fazer. Mas a minha primeira experiência tocando trombone alto, Miltinho, também foi como você. Eu acho que foi tocando o Wagenseil, não foi tocando na orquestra. Eu acho que eu fiquei mais à vontade tocando solo primeiro, e aí depois eu comecei a usar mais na orquestra. Não existia essa cobrança de usar na orquestra, né? Então eu procurei usar logo no meu recital de formatura. Isso já faz muito lá, eu já solei o Wagenseil no recital de formatura porque eu queria tocar alguma obra com trombone alto. E aí já ia usando, já também fazia essas coisas, né? Ia aparecendo as oportunidades e ia colocando, né? E já fazia isso. Agora, existe essa discussão, né, de que, por exemplo, Dvorak, Tchaikovsky, né, já tinham escritas para trombone alto. Mas é muito raro assim as pessoas usarem nesse tipo de material, né, o trombone alto. O que eu acabo e gostaria de saber de vocês também é saber assim, vocês na música de câmara, vocês usam o trombone alto também, assim, porque pelo que o Darcy falou, por exemplo, dos três Equali, né, de Beethoven, que ele acabou usando lá. Mas assim, na música de câmara vocês têm usado constantemente aí como é que vocês têm usado o trombone alto nessa nesse conceito da música de câmara? Sim, eu posso começar? Aí, já que eu comecei, né? Sim, eu uso bastante. Quer dizer, agora não tanto, né? Mas quando era possível, eu uso muito. Inclusive, eu tenho uma história muito engraçada, né? Na hora foi assustadora, mas hoje eu rio disso. Eu tocando Osteoblast em. Acho que foi 2014, eu acho, 2015. Eu tinha recém pego o trombone alto, assim, de fato, o meu instrumento mesmo, né? E eu tava tocando, tava um calor absurdo em Porto Alegre, e a gente tava tocando em cima, lá no Palácio Piratini, que é o Palácio do Governo aqui, a gente tava fazendo um excerto, né, do Osteoblast, o começo até a parte onde vai os mis, né? E, bom, eu tinha tocado à tarde, estava muito quente, eu estava usando um cap militar, porque era em relação a uma festividade aqui do Rio Grande do Sul. E estava muito quente aquele cap, e eu tocando aquele mi natural. Quando pensei que não, eu comecei a ir para trás e escurecer tudo. Eu desmaiei tocando trombone alto. Oh, eu já tive essa sensação também, já. Mas Foi gripado, tocando tenor mesmo, né? não, meu caso foi assim, eu desmaiei e foi muito feio, porque eu desmaiei e assim, eu tava muito alto, a gente tá falando de 10 metros de altura do chão. E aí, Caramba. graças a Deus eu fui pra trás, né? Porque eu tava tentando jogar a sensação de trombone, se a gente pra tocar agudo, a gente joga pra trás e aperta, né? E eu fui indo pra trás, mas depois eu já voltei. Eu toquei o Osteoblast depois, em 2017, ela inteira dessa vez, lá no seminário do Alessi, e deu tudo certo, não desmaiei, tá? Tava preparado, tava um clima gostoso, enfim, tava com a cabeça no lugar, né? Mas assim, eu uso bastante, gosto eu uso até em música contemporânea, já tive a oportunidade de usar isso do grupo de música contemporânea aqui de Porto Alegre. Eles escreveram uma peça onde eu tinha que usar, e o mais engraçado é que o compositor queria o timbre grave do trombone alto. Olha que interessante, né? Ele queria que eu Queria usar saísse o do timbre, aquele grave. timbre diferente. Ele usava dos graves e ele usou mesmo por causa do timbre. E foi indo. Lógico, né? Se usou mais os agudos, porque é uma característica do instrumento, mas ele queria o timbre grave, assim. É, assim, eu acho. Eu tive Eu essa acho. experiência também com a Marisa Rezende. Ela fez uma adaptação do trio dela, que é para oboé, trompa e piano. Ela fez para trombone, clarinete e piano. E nessa transcrição que ela fez para trombone, clarinete e piano, ela usa no meio, ela pede o trombone alto, que ela quer um timbre mais, mais brilhante, mais delicado. Então ela queria essa sonoridade do trombone alto. É interessante poder usar, né, em coisas novas, né? Com Pra certeza, gente é com muito certeza. bom, né, cara? E assim, até falando sobre isso, né? É uma coisa que eu tenho insistido muito com os compositores, né? De escrever para o trombone alto, né? Escrever peças novas, porque é um instrumento que, assim, se a gente for pegar grosso modo, ele ficou parado, entre aspas, no tempo, né? Na questão de repertório. Então,
tenho algumas coisas vindo aí que foram escritas mesmo. Eu achei uma peça de um compositor daqui do Rio Grande do Sul, que foi meu orientador no bacharelado, e que é uma peça para trombone alto. Ela foi estreada pelo Júlia, acho que em 1993, mas ele escreveu para trombone alto. Então eu vou dar uma olhada, assim que passar essa confusão do mestrado, eu quero dar uma olhada nela para ver o que a gente pode fazer com ela. Mas enfim, eu acho isso tem acontecido bastante, né, de tocar na música de câmara. Legal, bacana. Mas alguém tem usado assim? Eu não uso muito. Eu acho que é muito pena, não tem muito quarteto para trombone usando um trombone alto. É perfeito para usar trombone alto no quarteto de trombones, mas tem tão pouca coisa, fica legal escrito para isso. Então, uma coisa interessante, às vezes, talvez, que eu fiz às vezes, trocava trombone alto no quinteto de metais quando não tem trompa. Toca parte de trompa com trombone alto. Fica legal, porque é outro som, não é o mesmo som de trombone, sim, trombone tenor. Então, ali fica... As pessoas, por exemplo, não têm o trompa para tocar, mas tem dois trombonistas. Funciona. É duro, mas funciona. Não é muito fácil, mas é bom, né? Soa bem. Tem muita melodia para tocar, não? Parte de trompa. Sim, sim. E se escrocar também não tem problema, né? O pessoal não tá acostumado, então... Aí vira igualzinho, só falta a mão na campana. Ô, João, você falou do método do Carsten Perl, agora eu lembrei, eu dei uma pesquisada aqui, o Spoletti me deu uma cópia dele também, mas era eu usava no tenor, para conhecer alguns trechos, que ele tem vários trechos de orquestra nele, né? Sim. E para aprender a ler a clave terceira linha, junto com o Blasevich, foi uns que eu usei. Acabei de dar uma olhada. É mesmo, ele é um bom método, porque acaba sendo, por ser um método completo, você pode ter um panorama de tudo que acontece, assim, né? Que achei bem bacana, assim. Eu gostei, achei bem legal. Mas hoje em dia a gente já tem bem mais material, né? Essa coisa do Bendy Flurin que você tem vários outros, né? Tem Stephen Anderson, tem outro método, tem vários outros métodos agora que você pode utilizar, né? Mas eu também gostava de usar o Rochu também, exatamente essa coisa de você poder ter as coisas das melodias, né? Tem uma versão do Rochu, uma quarta acima com um acompanhamento também para comprar, para você usar com trombone alto. Sim, agora já tem, né? Ficou uma coisa bem mais interessante agora, né? Ficou bem mais legal. Eu acho que é bom, eu fiz bastante, foi o dueto de Blasevich. Você tem outro trombonista, tenor, e usa os duetos de Blasevich. É bom porque ele muda para clave de Fá, de Dó, de terceira, ele muda todas as claves. Então, ele é muito bom para aprender a mudar de cabeça cada clave. Exatamente, é um ótimo recurso também, né? Uhum. Bem, eu tive a oportunidade uma vez de ouvir um masterclass do Robert Kelly. Não sei se já ouviram falar nesse professor americano. Ele lançou um guia de músicas e de coisas para trombone alto, um Annotated Guide, né, que é muito interessante. Eu fui no masterclass dele e foi muito interessante, porque você acaba, sempre que você vai numa coisa dessa, você acaba descobrindo umas coisas que você não conhecia, né? E logo que eu entrei, cara, no masterclass, eu cheguei um cabelinho atrasado e ele estava tocando uma obra, ele mostrando uma obra, assim, um quarteto. Eu não consegui, não sei porquê, não sei se ele já estava no fim, uma coisa assim. E eu tinha acabado, tipo, cheguei 5 minutos depois. E aí ele, não sei se ele começou com isso. E aí era um quarteto uma obra chamada Processional Fanfare da Elizabeth Round, em que a parte de primeiro é para primeiro trombone, é para trombone alto. Então, na verdade, eu acabei também comprando essa obra e já exatamente usando. Então, acho que a gente acaba forçando uma barra para poder usar o trombone alto sempre que pode, né? Quem gosta. Então, a gente vai sempre olhando as obras, né? Ou quando a gente fez aqui o Festival Brasil-Alemanha, a gente tocou o Concerto Grosso do Kutsia, né? Que também é bem interessante para 3 trombones, a parte primeira do trombone alto também é bem legal. Então tem muita coisa assim que a gente vai forçando uma barra para poder tocar o trombone alto e não ficar sem tocar com ele, né? E aí eu queria perguntar uma outra coisa para vocês, assim, né? Antes da gente, eu não sei ainda se até era boa pergunta para o Marcos Flávio,
se a gente fala um pouquinho de material ou se é melhor a gente já falar um pouquinho das perguntas. O que você acha, Marcão? Você que manda, João. Então, a gente está com de tempo, repente é legal já a tem gente... algumas perguntas aqui, mas você pode falar material, não tem problema não. Eu acho que é legal cada um falar um pouco do material que usa, né? Porque eu acho que serve de experiência para os outros, para os alunos também. Uma coisa eu esqueci de falar, uma música que vocês podem usar, acho que para 8 ou 10 trombones, o Rimsky-Korsakov, Procession of the Nobles. Ele é um arranjo para 8 e usa 2 trombones altos nos 2 partes. Muito legal. É muito bom. Existe também um arranjo do, como chama, Landsighting, que é do Grieg também. Só que não sai com esse nome, acho que é... Porém, agora eu não me lembro eu não lembro agora como é que é. Landercanon, uma coisa assim. Que tem um arranjo também que é para 2 altos também. E aí é muito interessante também, é muito bonito. A gente teve o Coral de Trombones do Texas, teve aqui no Brasil, e eles tocaram esse arranjo. É de Owen Green? Hã? É de Owen Green, você falou? Não. Grieg. Edvard Grieg. Tá. E foi muito interessante porque o Nathaniel Brickens, que trouxe o coral todo, né? E foi muito bacana aquela obra. Eu lembro que ficou marcada na minha cabeça porque tinha muitas coisas bacanas, assim, de efeitos, com trombone alto, com surdina. Tinha umas coisas assim que soavam muito bem. E também era uma ótima peça. Mas então vamos lá. Que material que vocês usam no trombone alto? Vamos lá, Mark. Começa com você. Eu? Assim, eu não tenho problema de mudar para trombone tenor de trombone alto. Eu toco 3 notas e estou pronto. Então, eu sou muito preguiçoso para... Desculpa, esse cachorro está brigando aqui. Eu sou meio preguiçoso para estudar trombone alto. Normalmente eu pego só quando eu preciso pegar mesmo. Assim, eu tenho concerto, eu vou pegar... Depende, pode ser uma semana antes, uma coisa difícil, mas pode ser até um dia, porque eu não tenho muito problema para mudar de uma de outra. Eu mesmo, às vezes, as pessoas falam, vou fazer um pouco de trombone tenor, um pouco de alto. Se gostaria, durante esse ano, quando tinha muito tempo, eu fiz um dia de alto trombone dia. Então, eu estudo trombone dia tenor 2 dias, depois faz um dia só trombone alto mesmo. Depois faz os próximos dias trombone tenor para... Mesmo, tem bastante tempo no instrumento, mas eu não tenho o material. Sim. Eu faço escala, eu gosto de tocar escalas arpejos com uma tone, sabe? O tone. Sim. Entendi. Uma bass, uma nota bass. Isso eu acho que é muito boa. Eu gosto de fazer o horseshoe às vezes, eu faço o horseshoe, sim. Mas eu não tenho muito. E qual que é o seu trombone, Marco? Qual o trombone que você usa? Um com? Pois é, eu sempre tinha uma Yamaha, mas eu comprei o com 3 anos atrás, porque quando eu comecei a usar o Brahms, o sétimo de Yamaha é meio perigoso. Até o para Schubert, no sétimo lá, o sétimo de Yamaha, ele não tem espaço de mais 1 milímetro para cair no para. Então, nós gravou o Schubert, eu fiz com trombone alto de Yamaha, eu estava com muito medo, porque eles nosso sétimo lá estava um terror. Então, eu investi com o com agora, com chave, facilitar um pouquinho. Eu não preciso lá mesmo. Na 7ª posição, né? Exatamente, é bem desagradável. Ainda não é muito tranquilo, né? E o perigo de a vara cair é muito grande, né? A gente fica muito mais tenso do que tocando nas posições normais. Né? Isso é o normal, assim, é diferente. Eu tenho um concerto para tocar, sim. Eu vou pegar os meses antes, fazer um pouco a pouco, para pegar mais o jeito, mas para geral na orquestra,
as coisas mais difíceis, eu conheço bem os terceiros de Schumann, os Mozart nesses, que eu acho que outra coisa muito bom para estudar é o Schubert, missa em Lá bemol. É muito difícil. Você consegue tocar isso, você toca trombone alto. Mas não é para começar. Não, esse não, com certeza que não. Isso aí. Então, eu acho que o meu problema maior para tocar trombone alto no início foi o vocal. Eu acho que o vocal é uma coisa mais complicada. A maioria Difícil, né? O que você vai escolher? Vai querer mesmo borda? Vai querer o maior, menor, mudar de borda? Isso é uma coisa individual, mas eu não consigo tocar trombone alto com borda grande. Eu não consigo. Eu fico abaixo. Na minha história, eu comecei assim, porque o professor Brum tinha um bocal que era borda de 5G com copo de 12E. Ele tinha. E aí ele me vendeu esse bocal. E aí a primeira vez que eu toquei trombone alto foi com essa configuração. Agora, coincidentemente, depois do recital que eu toquei de formatura e tal, esse bocal sumiu, desapareceu. Não sei se ele caiu da minha capa. Eu não sei, foi uma coisa assim estranhíssima. Ele desapareceu, ele sumiu da minha capa. Aí eu fiquei com medo. Falei, cara, será que alguém roubou esse bocal? Cara, não é possível. Aí fiquei com isso na cabeça. Falei, pô, que maluquice, esse bocal sumiu. Nunca aconteceu isso, né? Comigo, nunca tinha acontecido. E aí desapareceu. E aí eu tive que achar outro, né? E aí quando eu fui achar outro, já achei outro normal, assim, que não tinha essa coisa de borda diferente. E aí já ficou. Já foi também com esse conceito. Mas aí vamos lá então. Quem quer falar? Posso falar? Pode, diga aí, Darcy. Então, como o Marco estava falando, eu também sou meio preguiçoso nesse sentido, assim, da periodicidade de estudar o trombone alto. Num passado, aí eu já passei mais tempo com ele, estudando as coisas, mas o repertório começa a se repetir na orquestra, né? Então eu tento, aquilo que eu falei, colocar ele na semana anterior ao primeiro ensaio e colocando ele aos poucos. Mas eu já tive muita neura, assim. O que mais me preocupava com o trombone alto, vamos supor, aparecia Requiem de Mozart, por exemplo, era a resistência. Como é que eu vou sobreviver até o último movimento daquilo lá, né? E eu lembro de ter feito assim, pegar e tocar como se estivesse tocando na orquestra, estudar e tocar tudo, inclusive as notas longas, as bolachas, os tuts, tudo, para ir acostumando a boca, porque eu não sabia o que ia acontecer. Porque se você pega uma edição como a da Breitkopf, que falta, que não tem tudo, né? Assim, não é uma edição mais completa, você vai tranquilo. Quando você pega a edição da Berenreiter, que você está dobrando o tempo todo o coro, não tem pausa, não tem descanso, aí realmente você tem que fazer isso mesmo, tem que praticar em casa como se estivesse tocando na orquestra, né, cara? Não tem muito jeito, né? E assim, eu confesso que a experiência não é muito prazerosa. Assim, a primeira vez que você vai tocar um Requiem não é muito prazeroso, porque tem todo esse drama, né? E, pelo menos para mim, eu não sei se é porque a gente está lidando com muito menos ar ali na embocadura. Se você pensar que pelo menos eu preciso de uma quantidade X de ar para montar a minha embocadura. No trombone alto eu tenho que tirar esse ar, aí fica tudo muito mais muscular, né? E é muito interessante, o trombone alto você vem tocando ele e tá saindo tudo, de repente não sai mais nada. Ele trava, né? E, bom, a última vez que eu toquei o Requiem de Mozart, que já deve ser a terceira ou quarta, foi em Curitiba. Eu comecei a curtir dessa vez, eu realmente curti tocar, porque eu estava tranquilo, que eu sabia que nada ia acontecer, né? Então, aí cai naquela coisa, que é uma delícia mesmo, a escrita é muito linda, né? Muito, muito perfeita. Você pode tirar os trombones ali daquela peça e tocar só eles e também funciona. Mas assim, se eu fosse dar alguma dica para quem está querendo começar agora no trombone alto, a escolha do bocal realmente é muito complicada. Se você acerta nisso daí, o resto mais ou menos vai, né? Eu tento manter a borda parecida, eu não tento não mudar muito para não deixar traumático demais essa volta para o trombone tenor. Mas
a minha recomendação seria não gaste muito dinheiro com instrumento nesse começo. Se você achar um bom, ou achar um chinês de R$ 2.000, aí, compre ele e aprenda a tocar. Depois você vai poder ter muito mais como escolher um bom instrumento. Porque se você, nesse primeiro contato, ele é um bicho muito estranho, né? É muito difícil de escolher. Eu não tive a oportunidade de tocar no Tai, mas já ouvi dizer que é muito bom. Mas no momento eu tenho um POM 36H também, que eu gosto muito por causa da chave. Isso que o Marco falou é verdade. Esse medo que a gente tem da vara sair quando vai tocar um Mi natural. Se você tem um Mi natural na peça inteira, aquilo fica assombrando antes e depois, né? Esse modelo do teu trombone já é esse modelo novo, Darcio, do Com? Eu não sei, ele já tem uns belos 10 anos assim que eu comprei ele. E eu acho muito legal, apesar de não usar ele para alguma coisa ou outra, né? Nunca vai usar o tempo todo, mas é bom saber que está lá, essas notas estão lá e estão na chave, né? Muito mais perto. E a minha dica seria essa: compre um instrumento mais barato que você conseguir a princípio, aprenda a tocar nele e depois aí pode se aventurar procurando um mais caro, né? E bocal, qualquer coisa maior que um 12C, o copo, independente da borda, acho que já começa a ficar grande, porque aí o som fica muito do tenor, né? Eu Tá tenho parecendo um um tenor bocal, pequeno, né? o tenor pequeno, Eu tenho um bocal da Time, que eu estou usando agora, nos últimos 2 anos, e antes que eu tenho um Greg Black, que é o modelo do Alessi, que é uma borda do 5, copo 12C. Também, só para terminar rapidamente, voltando na coisa um pouquinho do repertório, eu tento me aventurar, assim, para mim, hoje em dia, a escolha, se eu vou usar o trombone tenor ou não, é mais ou menos o cara que vai para a guerra, que arma que eu quero usar, né? O que eu quero que eu quero usar aqui, o que vai me ajudar, o que vai facilitar a minha vida. Então, principalmente trios ou quartetos, acho que as pessoas podem se aventurar, pegar uma parte de primeiro e fazer no trombone alto tranquilamente, né? Aí vai do bom senso ou da prática, sei lá, isso aqui tá grave demais, não soa bem, ou isso aqui tá agudo demais pro tenor, vou usar o alto. Então, escolher as armas ali antes de ir para a batalha, né? E acho que é isso daí. Legal. Então vamos lá, vamos ver aí o Miltinho ou o Eduardo. Tanto faz, Milton. Tá, já começou a falar, fala. Tá bom? Bom, eu uso, como o Darcy falou, esse Yamaha que foi do Radegundes e foi do Darcy, agora é meu. Então, um instrumento com pedigree, né? Já vem com boas energias, né? Já veio adestrado já. Tá igual aquela história do Raul de Souza, né? Que o cara dizia, pô, esse trombone aqui tem um problema no si. Aí ele falou, peraí que eu vou. Aí si. Aí devolveu, agora você pode tocar que eu botei o si nele. Pode ficar tranquilo. Fiz upload, agora faz o upload. Tá legal. E o bocal eu tenho usado um Vicente Bá 12C. Eu tenho um modelo Mount Vernon que também, para mim, é o ideal, assim. É um bocal pequeno, é uma mudança um pouco grande da borda, mas para mim não me incomoda. E que o Darcy estava falando de trombone alto que você vai tocando, e daqui a pouco em top, né? Você chega tanto tempo tocando. O que eu tenho feito tem me ajudado. Acontecia que antes eu acho que eu usava a mesma formação da embocadura do trombone tenor. Então minha boca era um pouco aberta demais para tocar no trombone alto. E eu acho que eu acabava compensando, e o que acontecia de travar um pouco depois era com a parte interna da boca, ou com a garganta, ou com a língua subindo demais. O que eu tenho feito agora tem me ajudado, tem dado mais resistência, mais fluência. Eu faço uma respiração completa, mas no final eu respiro pelo nariz e sinto o contato de um lábio com o outro na hora de respirar já. Então, e aí eu já toco pensando nisso. Isso tem me dado mais fluência. E para tocar o trombone alto, o ar é bem diferente, a emissão vai usar bem menos ar. Então, se eu tivesse contato o tempo todo de um lábio com o outro na hora de tocar, eu me sinto mais confortável e as coisas saem melhor. E depois
tenho levado isso pro tenor também, que tem me ajudado bastante. Legal, bacana. Você já, quando você comprou o trombone, ele já veio com esse bocal ou você já tinha Não, ele, já planejou? deixa eu ver se eu acho. Um minuto. Com bocal que é meio um Frankenstein, que não sei, uma borda que foi colocada num Yamaha, num bocal da Yamaha 42B. Eu acho que a borda é a borda do 5G. Provavelmente. Veio com ele. Se fazia muito isso antigamente, não sei. Era muito comum, mesmo, né? É isso mesmo, a borda de um 5 da Bar e o copo é esse daí da Yamaha, é isso mesmo. Esse 42. Se fazia muito isso. Eu cheguei a usar um tempão um copo 4 e borda 5, que é também um Frankenstein que tinha na época aí. Mas aí eu comecei a usar esse bocal e um time também que o Rafael me deu. E eu comecei a me preparar para tocar o Leopold Mozart, mas eu vi que cansava muito rápido. E eu fui ver que era uma borda muito grande, esse time. Ele me dava um som excelente, assim, nossa, era lindo, mas custava demais. Aí eu peguei um 12C, o Rafael falou, olha, tem um 12C aqui que eu estou usando um trombone alto agora. E aí realmente ficou tudo mais fácil para tocar. Legal, bacana. E aí eu comprei um agora para mim. Então esse é o material que eu uso, esse Yamaha Custom YSL 871 com um bocal 12C da Bar. Boa, legal. Fica muito boa essa combinação. E vamos lá, Milton, então. Abre. Bom, o meu trombone alto ele é um Kuhn e Heuer. É o modelo antecessor ao modelo do Sloka. Eu uso atualmente 2 bocais no trombone alto. Um bocal que eu gosto mais de usar para solo, que é o 7C. Eu uso um bocal um tanto quanto grande até. Mas eu já experimentei o 12C e já vi que vai funcionar para mim. Só não comprei ainda. E eu tenho usado muito também para tocar na orquestra o Time, que acho que é o que todo mundo usa, né? O D1AWF, que é o bocal baseado no bocal do Jay Friedman, né? Esse bocal, por incrível que pareça, melhorou a minha afinação em 100%, né? Porque um dos problemas que eu tenho com esse instrumento é em relação à 7ª posição, né? Sim, já é um problema que o medo de cair a vara é grande, mas aí você toca e não afina, né? Então, quando eu comprei esse bocal, ele tem um shank. Se eu botar os dois aqui, o shank dele é maior, né? Vamos ser aqui, pronto. É mais largo, então isso ajuda um pouquinho na afinação. Eu gosto, assim como o Boy, eu também gosto do som, mas me incomoda o tamanho dele. Então eu testei nesses dias, um amigo meu tem um 12C, aí eu testei e falei, rapaz, tô pensando na possibilidade de ter, pelo menos, né? Mas em geral, quando o medo aperta, eu vou pro meu velho de guerra aqui, que é o 7C, e funciona pra mim, pelo menos, né? Eu sinto, ele dá exatamente a sensação de troca, né? Eu troco o bocal, pra mim é menor, porque ele não é bem eu acho que esse aqui não é um 7, ele tá escrito 7C, mas eu desconfio que ele não é bem um 7C, né? Então, o padrão não é muito bom, não é a especialidade da Bar, né? Então, se a gente for falar dos bocais da Bar, é sempre um problema, né? Se bem que agora eu toquei em uns mais recentes, eles estão até com um padrãozinho legal, assim, eles estão mais iguais. Mas esse aqui não, esse trombone aqui, ele foi do Rodrigo, que era professor da UFSM, né? Então, lá de Santa Maria. Isso, então o bocal veio no instrumento mesmo, né? Eu gosto, acho um bom som, assim, acho um som bacana. Som legal, funciona bem, assim, né? Bacana, legal. É sempre bom a gente falar um pouquinho de material, até para as pessoas verem que tem uma quantidade de instrumentos muito grande, né? Por exemplo, o meu não é nenhum desses que vocês tocam, é um Courtois da década de 90, né? É um Courtois que naquela época era o instrumento era o alto mais cobiçado na época, né? Que era aquele grande instrumento que o Gessé tinha, né? Que o professor Alceu trouxe lá de Paris para ele, e aí eu acabei comprando e realmente gosto muito. Também acho muito bom. E agora a coisa do bocal foi muito engraçada minha, porque eu fui para dar um masterclass em São Paulo, e aí o professor Galhardi tinha me convidado, cheguei lá, ele me levou na Veril para
para mostrar e tal. Ele falou, toca aqui um pouquinho de trombone alto e tal, não sei o que, para você ver o trombone alto. Eu falei, poxa, professor, mas estou sem bocal. Aí ele abriu uma pasta assim, pegou um bocal e falou, esse aqui, toma aí. Pum. Aí me deu na mão. Quando eu botei e toquei, eu falei, professor, quero comprar esse bocal. Ele falou, não, fica de presente. Me deu de presente o bocal, cara. Então ficou uma coisa... Já ele que escolheu, me deu, e ainda ficou uma coisa sentimental, né? O meu bocal acabou ficando uma coisa meio sentimental de trombone alto. Mas ele é um 12E. Então, é como se fosse um 12, mas um pouquinho mais fundo e tal. Mas é interessante também. E aí acho que a gente pode falar, se quiser agora, a gente pode falar um pouquinho das perguntas, né? Eu acho que o Marcão pode aproveitar aí. Marcão, você quer fazer ou quer que eu faça? Não, pode fazer. Se você quiser descansar, eu faço aqui. Mas Não, pode fazer fazendo você. aí, é legal, vamos fazendo. Eu vi só que tem um aluno aqui que perguntou se a utilização das partituras de trombone alto são em clave de sol, né? Aí, quem quer responder? Só do Eu Mark. nunca vi. Só do Mark. Só do Mark, É só do Mark, eu nunca vi. Não, mas também tem algumas de Bach cantatas que têm clave de sol. Eu vi isso também. Tem algumas poucas, né? Raramente, mas existem algumas. É tudo dó na clave é tudo clave de dó na terceira linha, Terceira. né? Em regra básica, né? Geralmente clave de dó na terceira linha. E aí, vamos seguindo aí, Marcão. Vai lá, manda bala aí. Tá fazendo uma pergunta direta para o professor João Luiz aqui. Professor João, no mesmo caso de Bruckner, tem algumas edições das sinfonias de Tchaikovsky, Dvorak, etc. Isso não tem relação com os tratados de orquestração vigentes no romantismo? Mas sim. Eu acho que, na verdade, eu acho que existiam alguns tratados que são importantes, né? E, na verdade, existia essa tradição da escrita do trio de trombones. Então, na verdade, por mais que se quisesse utilizar outro trombone, a tradição era tão forte que todos escreviam para alto, tenor e baixo, mesmo que às vezes não fosse necessário que você utilizasse, né, o primeiro trombone com trombone alto, no caso. Isso existe uma discussão muito grande quanto a isso, né, sobre como a gente escolhe com qual material vai usar, né? Eu até estava conversando um pouco com o Mark sobre isso. E existe isso é uma coisa que não tem regra, assim, não existe uma regra. Mas o que se sabe é que o Tratado de Orquestração de Berlioz, né, que deu meio que foi famoso assim por realmente recomendar a utilização do trombone tenor para fazer o uso da primeira parte, né, do trio de trombones com trombone tenor, falando que a sonoridade era melhor do que a sonoridade do trombone alto. Então ele fez uma certa campanha para o trombone tenor entrar como primeiro trombone aí também. Mas não existe assim uma regra e não se sabe exatamente dos compositores quando eles realmente queriam ou se eles estavam só seguindo a tradição, né? Então, por exemplo, nas sinfonias de Bruckner, como a gente estava falando aqui, existem algumas teorias de que algumas delas se usariam trombone alto, que algumas sinfonias seria possível fazer com trombone alto e tal. No meu conceito, tocar uma sinfonia de Bruckner com trombone alto teria que ser uma coisa muito específica, né? Teria que ter uma coisa que juntasse muito, para que eu tocasse uma sinfonia de Bruckner no trombone alto, teria que ter uma conjuntura toda que levasse, por exemplo, os trompetes estarem usando trompete rotor, né? Tudo que me levasse a pensar que ali o timbre do trombone alto se encaixaria melhor do que o timbre do tenor. Então, isso acho que esse julgamento acaba sendo um julgamento de cada trombonista, né? Porque não existe essa regra. João, posso só completar uma? Claro. Isso que você falou é muito verdade. E acho que a gente não pode esquecer que as orquestras foram ficando cada vez mais poderosas, né? Exatamente. Isso que você falou é verdade. Não tem como competir com as trompas e com os trompetes com o trombone alto ali no meio, né? Hoje está tudo muito, os instrumentos estão muito melhores, né?
Geralmente eles enchem de cordas quando é uma sinfonia de Bruckner, então a gente pode ficar em muita desvantagem se tiver com trombone alto ali, né? Por mais que ele tenha o agudo e etc, né? Aham. Era só isso que E eu queria acaba. falar. Não, e acaba que o timbre, às vezes, quando você está tocando realmente, por mais que você sopre até um pouco mais, mas na verdade o timbre fica muito diferente, né? E a função dos instrumentos acaba sendo um pouco diferente. Quando você está tocando em Bruckner, geralmente o peso que a gente tem que ter geralmente é maior, né? Então a gente acaba precisando desse peso, como você falou, e a gente acaba saindo um pouco em desvantagem. Então é meio estranho assim. E aí quando o Miltinho falou que usa 2 materiais para o trombone alto, estava lembrando aqui também que eu quando utilizo o trombone alto, por exemplo, o material para solo e um certo repertório, eu acabo usando esse 12E. Mas, por exemplo, se eu tiver que fazer um Brahms, aí eu uso 6,5 AL, entendeu? No trombone alto, porque tem coisas que eu acho que soam muito para Brahms, para mim já soa muito pequeno. Quando você vai fazer a primeira, funciona. Eu já fiz com 12, inclusive, e funciona. Mas, por exemplo, a partir daí eu já não consigo, tipo a segunda, terceira, quarta, eu já acho estranho tocar com um bocal muito pequeno. Eu posso até usar o trombone alto, mas tem que usar um bocal maior. Aí eu me sinto mais confortável, assim. Aí é Então, possível. é só Eu não pegando esse consigo. gancho. Não, desculpa, Mark, só rapidinho. Pegando só esse gancho que o João falou do Brahms aí, e pegando o gancho que o Das falou sobre o poder da orquestra atualmente, eu já tive a experiência de tocar Brahms, a segunda em específico, e eu comecei o ensaio, a semana de ensaios com o trombone alto, não, eu vou tocar com o trombone alto, e no final das contas acabar voltando pro tenor, porque eu não conseguia me ouvir, o som na frente soava esganiçado, e no fim, quando eu toquei com o tenor, funcionou muito bem. E era o tamanho da orquestra mesmo, era a acústica da sala que estava influenciando. Embora eu ache que Brahms, acho que é para alto, mas enfim, eu tive que optar pela qualidade de som. Assim. Foi mal, só fiz esse adendo por causa da fala da galera aí. Vai, Não, Mark. claro, foi ótimo. Não, eu acho que eu não consigo tocar trombone alto com 6,5. Minha afinação fica esquisito, especialmente no agudos. Eu não consigo nem chegar na afinação, em geral. Mas o que eu estava querendo falar, só porque está escrito no part trombone alto, não é sempre trombone alto, porque Rimsky-Korsakov escreve primeiro e segundo trombone para trombone alto, sempre. Não é escrito para trombone alto. Depende do país, depende de muita coisa. A tradição russa tem muito essa coisa de escrever, né, a parte do primeiro trombone para trombone alto. E isso é tão forte, às vezes, que a parte do segundo, às vezes, vem em clave de dó na terceira, às vezes. Então, você vê o Romeu e Julieta, né, o balé de Prokofiev. Quando você vai tocar, tem certas coisas que são escritas em clave de dó na terceira e ele não troca a clave. Então ficam super grave na dó na terceira, que Tem fica que uma contar coisa... as linhas, né? Tem que contar as linhas pra Exatamente, saber que não tá. pra gente é muito estranho, né? Porque era só trocar a clave, botei clave de Fá, pô. E aí você às vezes tem que tocar aquilo e fica um pouco esquisito. No primeiro ensaio, em especial, a gente acaba tomando um susto, né? Porque na verdade você acaba não lembrando que aquilo é tão comum como acontece, assim, né? E isso acaba sendo uma coisa diferente. Mas eu acho que aí veio exatamente por essa tradição, né? Pela coisa tradicional da escrita, não pela utilização do instrumento. Acho que ninguém vai tocar Romeu e Julieta de Prokofiev com trombone alto, é muito raro, né? Pensar que alguém vai tocar com trombone alto, né? Acho que O meio... de Shostakovich. não dá também, entendeu? Não tem como, né? Mas eu acho que a tradição é muito pesada nesse ponto, né? Essa tradição ela fica muito clara e muito evidente nessas peças. Tem uma pergunta aqui para todos. Aqui, nos programas de ensino do trombone, atuando como professores, vocês inserem o ensino do trombone alto? Quem vai primeiro aí? Posso falar? Eu acho que ele vem bem lá para o final. Não é porque, infelizmente, porque ele, como é um instrumento que exige muito aqui da musculatura, o aluno tem que pelo menos estar bem resolvido já, né, com
com essa questão da embocadura já está fortalecido, porque ele pode machucar se você colocar ele muito no começo ou pegar o aluno ainda não formado, pode lesionar, pode machucar a embocadura, sim. Então os alunos assim geralmente é mais pro nível avançado mesmo. Isso aí. Bacana. Eu também acho que o trombonista que toca muito, tocando tenor, fazendo aula, precisa esperar um pouco para mudando de bocal, mudando de trombone, sem o básico muito bem, é complicado. Mas com isso também, eu lembro, em Suécia, tinha um professor que começou com crianças com trombone alto, porque o braço, e eles tudo começaram com trombone alto tocando. Mas isso começa de nada. Eu acho que o problema é quando está tocando bastante trombone tenor, mudando, precisa ser muito sólido antes de mudar. É isso mesmo. Não confundir, né? Diga aí, meu time. Não tenho muito o que acrescentar, não, porque já foi dito. Mas essa ideia de começar. Desculpa, de colocar o trombone alto mais pro nível avançado é o ideal, né? Na verdade, assim, eu trabalhei pouquíssimo com os meus alunos até hoje, a questão do trombone altos. Eu passei muito a questão da noção, porque justamente eu queria que eles formassem ter uma técnica muito sólida, né, para poder tocar. Mas, por exemplo, João, aí a pergunta volta para você. Você como professor universitário, né, o Darcio também, enfim, mas em qual semestre que em geral vocês inserem o trombone alto no programa? No meu caso, assim, na Unirio, ele está dentro do programa, assim como eu coloquei também, inclusive, o sacabucha. Eu acho que é porque eu dividi o curso em duas partes, como se fosse os primeiros 4 semestres são como se fossem semestres que a gente vai trabalhar coisas mais básicas, digamos assim, e a segunda parte é mais elaborada. Então, nessa segunda parte, eu utilizo o trombone alto, vai cair lá para o 7º período. Então, na verdade, é aí que ele entra. Ele só vai entrar lá na frente, né, para poder dar noção ao aluno de que existe esse instrumento que toca diferente, que o som é diferente, que tudo é diferente, né, que ele pode trocar os instrumentos. Na verdade, é uma tentativa, mas é aquela coisa também de você já entrar com coisas que são portas de entrada, né? Então, por exemplo, geralmente a pessoa que entra nesse 7º período vai tocar o Wagenseil, vai usar o material de estudo, que é esse material já mais gradativo, né? Então, exatamente para o cara ter um semestre para poder trabalhar com esse material para poder tentar fazer. Agora, depende. Às vezes, por exemplo, eu tenho um aluno que está entrando agora e ele já toca o Wagenseil. Então, provavelmente, esse vai chegar no fim e já vamos estar tocando coisas bem mais pesadas, né? Então, depende do nível do aluno. A gente vai de acordo com o interesse do aluno e como ele desenvolve mesmo a parte, né? E às vezes o aluno adora, né? Por exemplo, esses alunos, esse aluno que está entrando agora, ele começou um ano atrás até aula comigo. E aí ele me viu tocando trombone alto no coral de trombones, ficou doido com aquilo. Ele falou, cara, eu já estava doido para comprar um trombone alto, e comprou o trombone alto, começou a estudar, adorou. E aí, cara, no final do ano passado, ele já tocou no concerto que eu toquei. Eu já botei uma peça mais simples para que ele pudesse dobrar comigo no trombone alto, por exemplo, né, para estimular ele a tocar. Então isso é super bacana, assim, porque você estimulando, você vai poder mudar já o nível dele já na frente, e provavelmente vai tocar os concertos mais difíceis, vai procurar as peças mais difíceis, né? Vai procurar coisas bem mais elaboradas, né? No meu caso, eu faço assim. Eu queria saber do Darcy. Então, João, para mim na academia não existe assim um protocolo, né, de que tem que estudar trombone, mas o pessoal acaba estudando porque como eles estão nessa fase de
tentar competições, tentar concursos, e o pessoal tem pedido cada vez mais, pelo menos uma peça, né, com trombone alto. Então é quando eles começam a ter os primeiros contatos. Muitos não têm instrumento, muitas vezes eu tenho que emprestar o meu. É um instrumento, é um custo a mais, né, para você. É o meu caso também. Se a instituição oferece, é melhor ainda, mas geralmente não. Então, é um custo a mais, isso é complicado também. Mas eu acho que o que você falou é muito importante. É interessante que seja numa fase em que o aluno consiga distinguir, ou tanto fisicamente, né, fisiologicamente, quanto auditivamente, a diferença de um para o outro, porque senão acaba ficando mesmo, pode atrapalhar, eu diria que poderia atrapalhar o tenor, né, o estudo no tenor, se isso acontece numa idade muito cedo, né? E também realmente vai de aluno para aluno, tem aluno que faz essas trocas sem problema nenhum. Tem pessoas que trocam de bocal, de instrumento o tempo todo e não tem nenhum efeito colateral, né? Mas realmente a gente, como nós como professores, a gente tem que estar muito atento a isso, né? Esse aluno não tem problemas com trocas, então esse daqui dá para começar, o outro já. Acho que é da nossa alçada aí, ficar esperto com essa mudança. São os momentos também, né? O momento que cada um tá, né, também, né? Porque às vezes um tá resolvendo algum problema técnico e não é que ele não possa chegar lá, talvez chegue até mais longe, a gente nem sabe, né? Pois mas às vezes, exatamente, é uma coisa de tempo. Para mim já aconteceu e eu posso até falar o nome porque é uma situação muito legal até. Que o Hélio, que estudou comigo na academia, ele sempre se aventurava a fazer essas competições fora, e ele chegou e falou, olha, eu tenho que tocar essa peça. Agora não me lembro se era Albrecht Berger, acho que devia ser um primeiro movimento, assim, e ele não tinha tido muito contato com trombone alto. Eu deixei o trombone com ele e ele chegou na próxima aula já tocando o negócio. Então, vai muito de pessoa para pessoa, né? A gente, como professor, só para terminar, você não pode a gente não pode negligenciar isso, mas também não pode segurar o aluno. Se ele quer tentar, tenta. Vamos ver o que acontece. Nessa situação, o Hélio chegou já com a peça quase pronta na outra aula, né? Mas é isso, a gente tem que deixar ver o resultado, né, do aluno, né? Conforme o aluno anda, né? É isso aí. Exato. Isso aí. Vamos lá, Marcão. Tem uma pergunta aqui que, de uma certa maneira, todos vocês já responderam, mas eu vou fazer a pergunta se vocês acharem que devem colocar mais algum detalhe. E eu estou achando que esse Fernando Ferreira que fez essa pergunta aqui é o Fernandinho, lá de primeiro trombone da Orquestra Sinfônica de Vitória. Se eu não estiver enganado, é ele. Acho que sai com a gente aí. Então, o Fernando Ferreira está perguntando aqui. Qual a diferença de som que vocês percebem no trombone alto nas diferentes marcas, como Com, Yamaha, Courtois, etc. E vocês preferem o trombone alto com ou sem rotor? Eu prefiro sem rotor. Eu também prefiro sem, mas eu preciso com. É a mesma coisa aqui. Eu também. Olha, eu tenho que confessar que eu prefiro sem rotor também. Eu acho que o instrumento fica mais leve, eu gosto mais sem. E aí acho que, assim, por exemplo, por mais que eu vá usar registro mais grave, eu procuro, eu geralmente não me sinto tão desconfortável. Realmente, a maioria das peças a gente não fica tão desconfortável, mas eu acho que você tem que usar um Mi B4, uma coisa assim, algumas coisas que sejam passagens mais rápidas, isso realmente atrapalha. Realmente é uma coisa que fica mais preocupante, né? Como o Darcio e o Marcos já falaram, você acaba ficando um pouco preocupado com quando tem que usar aquilo. Aí realmente um instrumento de chave faz diferença. Mas eu acho que assim, a maioria das peças não utiliza tanto, né, esse tipo de recurso. E eu acho que se você vai usar de forma tranquila, lenta, né, essas notas lá da 7ª posição, você não vai ficar tão preocupado assim, né? Não é uma coisa que vai te preocupar tanto. Então, acho que eu
realmente prefiro o instrumento sem chave, assim, mas isso é muito pessoal também. Bem, tem uma pergunta aqui da Neris Vanda. Ela pergunta que utilizar bocal de trombone alto no trombone pequeno funciona? Sim. Eu já fiz esse teste. Pra mim não funcionou muito não, porque a afinação foi lá nas cucuias. E, e assim, no trombone pequeno, aí a gente já tá falando que é um tenor, né? Então, aí o 6,5 pode caber, por exemplo, no meu caso, né, que toca trombone tenor sinfônico 90% do tempo. Então eu acho que, por exemplo, o 6,5 para mim funciona super bem, né, se eu vou tocar. Mas tem alguns, eu conheço algumas figuras do jazz que usam 12C, 11C, né, mas o trombone também é muito pequeno e aí também tem a questão de como ele sopra, enfim, tem muito lado pessoal entrando nessa história, mas assim, a grosso modo, eu não recomendaria, principalmente por causa da afinação. Mas está falando de trombone fino ou trombone largo? Fino. Fino, fino. Ah, então, para mim eu posso usar mesmo bocal trombone alto e trombone fino. Não é sempre eu uso, mas eu usava muitos anos 634C com trombone alto, anos com esse, eu também compacto 16M. Acho que ele ficava bom com as duas. Eu acho que se o instrumento for bem pequeno, né? Se for o tenor bem pequeno, um Bar 16, uma coisa assim, eu acho até que tem a possibilidade, assim. Mas assim, por exemplo, um instrumento 36 já, um Bar 36, se eu usar um 12, provavelmente não vai funcionar. Isso vai ficar estranho, assim. Geralmente fica estranho, né? Eu, assim, para mim, no meu ver, assim, o que fica bom para mim, tá? Não é uma coisa, não existe regra isso também. Mas, por exemplo, fica bom para mim. No Bar 36, eu usar um 6,5 AL, uma coisa assim, para mim funciona. E se eu estiver usando um 16, para mim um 7C fica ok para mim. Fica bem legal, assim. Esses tamanhos, para mim, ficam bem no lugar, assim. Agora, depende, porque isso é uma coisa muito pessoal, né? Tem pessoas que têm o lábio maior, que sentem melhor usando um 5G eu já vi várias pessoas usando, né, um 5G calibre fino para tocar 36 e se sentem bem. Depende muito da pessoa, depende. Isso aí é uma coisa muito pessoal, né? Então, aí cada um acaba... Bocal é uma coisa muito pessoal, então acho que cada um acaba vendo o que fica melhor para cada um e usando, né, com o seu material. Podemos ir para a próxima? Tem uma pergunta aqui do professor Sérgio Rocha, um apaixonado, confesso, do trombone alto. O professor Sérgio Rocha está perguntando aqui, então quer dizer, está perguntando, os trombones altos em Fá, Mi, Ré e Ré bemol estão extintos? Eu nunca vi um. A Não sei se TAI tá extinto, fabrica não. um em Ré. Eu já vi alguns já. Mas E aí, mas realmente é muito incomum, né? O trombone em Fá era. Eu tô começando, mas se vocês querem falar primeiro, cara? Não, eu só ia falar que a TAI fabrica um em Ré, Uhum. lógico, sobre encomenda, porque é a coisa mais exclusiva do mundo, né? Mas foi um representante deles que me falou disso, que ele gostava para aquela questão da Brahms, da segunda sinfonia para frente, ele resolvia tendo um instrumento um pouquinho mais grave do que o mi bemol, na questão do timbre, né, tendo um timbre um pouco mais grave. Só que eu fico imaginando como é que se você aprender o instrumento em mi bemol já você tem que aprender um outro instrumento, né? Então ele resolvia essa questão da sonoridade com um instrumento um pouquinho maior. Ele falava que facilitava para tocar o Leopold Moser, mas acho que a facilidade vai até aí só, depois já não... As 4 primeiras notas já estão mais fáceis. Na verdade, né, cara, se você tiver um trombone alto e você fizer uma bomba maior, né, você já transforma ele em Ré, transforma em Ré bemol, se quiser. Isso é uma coisa tranquila, assim, né?
Mas é realmente, como a gente hoje em dia todo mundo tem aprendido o trombone em mi bemol já, é difícil pensar que a gente vai utilizar um trombone em ré, ou um trombone em ré bemol, ou um trombone em mi, ou um trombone em fá, né? Assim, por exemplo, os sacabuchas eram até comuns, né, na Alemanha serem em fá mesmo. Inclusive era muito usado na Alemanha e era uma coisa comum, né? Mas pra gente aqui, depois, assim, na verdade, o sacabucho em Fá, até tem um aqui no Rio, tem um cara que tem um sacabucho em Fá. Mas, na verdade, você acaba pensando, né, cara, é até menos, não é tão problemático de você pensar, né? Porque você acaba pensando como se você estivesse usando a chave do rotor e pensa um pouquinho, fica um pouco parecido, assim, né? Pra você pensar na ideia das notas. Mas é um pouco estranho, porque ele é bem menor ainda, e o sacabucho ainda tem a campana muito menor. Então, o timbre, você achar uma combinação que funcione bem de bocal com esse instrumento já era bem difícil, assim. Eu lembro que eu tentei usar, o bocal que veio nele, a sonoridade era muito, muito estridente, era uma coisa muito estranha, assim. Então, provavelmente teria que achar um material muito mais específico para poder trabalhar com ele. Mas eu não acho que está em extinto, mas eu acho que está bem em desuso, assim, né? Porque é difícil pensar que alguém vai pegar um instrumento desse para estudar só para tocar a segunda de Brahms ou só para tocar o Leopold Mozart, né? Que causaria até para gente que toca com trombone mi bemol, causa até estranheza, né? Mas eu acho que é uma coisa que não tá extinto, não. Acho que é possível que se use, mas assim, acho que dificilmente a gente vai, quem já toca com instrumento em mi bemol vai se utilizar desses instrumentos. Só a título de informação, tem vários trombonistas franceses, né, que usam o bocal de sacabucha, que a Romera Brass faz para o trombone alto. Eu conheço pelo menos uns 5 trombonistas franceses, incluindo o Fabrice Milichet. Ele usa um bocal de sacabucha para tocar trombone É alto. o que o Daniel Lassalle também usa, né? Eu acho que é. Eu definitivamente não sei o número, mas provavelmente é porque eles foram todos alunos de sacabucha do Daniel Lassalle, né? Então é uma tradição muito clara lá, né? Estuda com o Michel Bequet, você estuda com o Daniel Lassalle. Então isso é claro isso. Tá bom, né? Time bom, né? Ruim, é? Oh. E é engraçado que assim, Desculpa. Pode falar, Mark. O problema, você falando, o problema de sacabuche não é sacabuche tem sacabuche Renaissance, sacabuche barroco, sacabuche clássico, sacabuche romântico. Em todos é diferente, pouco com bocais diferentes. Exatamente. E a gente aqui no Brasil ainda não tem nenhum time desse na universidade. Estou tentando, desde que eu entrei na universidade, conseguir só um para música barroca. Eu não consigo. É muito difícil. Mas é Vamos verdade. lá, tem mais uma aqui, é do Tiago. Boa noite. Na maioria do repertório de Dvorak é escrito para trombone alto, porém, a região que está escrita é bem confortável com o tenor. Vocês usariam o alto ou o tenor? Por exemplo, na música The Monday Witch. Quem quer responder? Só tem primeiro trombone, bicho. É o primeiro que falar. Bem, eu não usaria. vai lá. Mande bala aí, Boa. Eu não usaria. Na orquestra eu uso para tocar Schumann, Beethoven, Mozart, Brahms, algumas coisas. No geral é isso que eu uso trombone alto. Diga aí, meu time. Ou Mark, ou Dácio. Idem ao Bois. A Dvorak, para mim, aí entra um pouco no que o Darcy falou, né, do poder da orquestra, né? Você vai tocar por exemplo, uma de Dvorak, só para dar um exemplo de uma mais famosa, assim, tá escrito trombone alto em algumas edições, mas se você for tocar aquilo com trombone alto, sem condições, assim. Não, imagina aquele monte de Mi na 7ª posição lá, pois cara. Ia ser um pesadelo. Eu também só usar trombone tenor para Dvorak. Eu acho que ele não... eu acho que ele escreveu para trombone pistão também. É bem possível. Inclusive se fala muito da 8ª de Dvorak, né? Por causa daquela descida.
sol, si, ré, mi, ré, do, sol, mi, si, ré, do, sol, mi, ré, si. Aquilo provavelmente foi nessa época também, que se usava os trombones de pista e tal. Hoje não é um problema para a gente tocar aquilo, mas talvez naquela época ainda fosse, né? Um problema com o trombone de vara, né? Para os trombones tocarem aquilo naquele momento. Mas realmente dizem que deve ter sido nessa época que todos usavam trombone de pista, né? Então acho que seria um diferencial. Mas eu também não usaria, não, de jeito nenhum, porque a nona de Voja que ia ficar um pesadelo, com certeza. Aquele monte de Mi. Eu não usaria também, não. Eu acho que a partir de um ponto que você toca muito forte no trombone alto, ele distorce, né? Ele não... Mas eu acho que isso que todo mundo parece que é um consenso aqui, né? Pelo menos Mozart, Beethoven, que é uma coisa muito... A escrita é muito legal porque a gente geralmente está dobrando o coral, né? Se for uma música com coral. E o som do trombone alto é exatamente o mesmo do naipe de das contraltos, né? É muito, muito gostoso de tocar a linha junto. Então, e mesmo numa orquestra pequena, menor, ou num REC de Mozart, a gente se vê tocando muito forte, né? Para conseguir chegar junto com aquela, sei lá, pelo menos 20 pessoas cantando a mesma linha que a gente, né? A gente se vê tocando muito forte para furar essa barreira, né? Agora, só complementando, eu tive duas experiências que eu gostei muito, foi de usar com o Mendelssohn, né? A Quinta Sinfonia, que o Miltinho citou, que foi a primeira experiência dele, né? A Reforma. Eu gosto de usar o trombone alto nessa sinfonia e tive a experiência de fazer uma vez, uma tentativa com o naipe, de todo mundo usar um instrumental menor na Sinfonia 2, a Lobgesang, e utilizei o trombone alto também. E realmente funcionou bastante bem, assim. Então eu fiz com trombone alto, o segundo fez com 36 e o baixo fez com 42. Então foi bem interessante, assim. É um conceito um pouco diferente, né, de sonoridade, mas eu achei bem interessante também. Eu também utilizo em Mendelssohn, assim, algumas possibilidades, assim, eu acho que cai bem, assim. Bem, a gente está terminando, gente. Eu vou fazer uma última pergunta aqui. Na realidade, é a última pergunta. É só pedir para vocês serem breves, porque eu gostaria que vocês fizessem as considerações finais aí, né, cada um. A pergunta do nosso amigo Pedro Aristides, ele está perguntando aqui, vocês acham possível ter uma carreira como solista no trombone alto, tendo ele como instrumento principal? Existe repertório suficiente para sustentar uma carreira? Eu acho que não. Eu acho que não. Como solista de trombone em geral, tocando os dois, com certeza, mas acho que se ficar só no alto, acho que fica um pouco restrito. Essa é minha opinião. Eu não me lembro o nome, mas tem um trombonista de jazz que ele só toca trombone alto. Michael Lake. Oi, qual é? Mark? Michael Lake. Isso, esse mesmo. Muito bonito. Ele toca muito bem. Assim, eu acho que eu posso dizer que ele é o único que eu conheço que realmente tem uma carreira, né? Assim, a gente pode dizer, mas eu concordo com o Darcy plenamente. Eu acho que, bom, vamos pegar o maior solista de trombone de todos os tempos, o Christian Lindbergh. Ele toca muito trombone alto, né? Assim, você vê ele tocando bastante, né? Mas mesmo ele não é dividido com tenor, né? E a maioria das obras, e principalmente agora, eu tenho visto, até por causa da demanda dele como maestro, ele tem tocado até mais trombone tenor do que trombone alto, né? Então, o repertório mesmo que ele escreve, né, as peças que ele tem escrito, é tudo mais de trombone tenor, né? Essa pandemia atrapalhou tudo, mas eu tinha visto a agenda dele era, acho que ele ia tocar só o Leopold Mozart de trombone alto durante o ano, assim. Mas o resto era só trombone tenor. Então, no que se diz, assim, do repertório do solista de música erudita, música de sala de concerto, não, acho que não. Só, né? Miltinho, uma pergunta. Esse trombonista de jazz, ele toca músicas autorais? Ele toca músicas autorais. Tá.
você se É inscrever no muito site legal. dele, ele te manda todo mês uma composição dele. Ele compõe sempre, ele tá enviando coisas para o trombone alto. Isso facilita, né? Vai no site Facilita dele, tudo. porque lá no site de Michael Lake, ele tem muita coisa, ele toca improvisar, ele fala, ele toca big band com trombone alto só, nunca tocava com trombone tenor, ele só toca trombone alto, Yamaha também, só toca Mark, posso pedir um favor? Você pode escrever o nome dele, por favor, aqui? Não me lembro muito bem. Agora precisa fazer tecnologia. Eu também acho que não dá para manter uma carreira só com trombone alto, porque embora a gente venha vendo, né, um aumento do repertório, né, e tenham descoberto várias coisas, algumas coisas novas que estão sendo gravadas, inclusive até coisas antigas, né, e o repertório contemporâneo tem crescido, ainda não é uma coisa significativa para que a gente possa, né, ter alguém que trabalhe só com isso, né? Acho que também não é possível ainda não acredito muito nessa possibilidade, não. Beleza, então. Gente, poxa, tenho que agradecer demais a disponibilidade aí de cada um de colaborar com a ABT. Esse ano atípico era para que a gente fizesse o Festival da ABT aqui em Belo Horizonte, em agosto. E a gente ficou esperando até o último momento para decidir fazer um festival online, porque a gente ainda alimentava aquela esperança, né, de ter uma vacina, de sei lá. A gente queria se encontrar, né? Nós, trombonistas, temos essa... Há que se falar que a ABT esse ano está fazendo 26 anos, são 26 anos de encontro. Então, assim, é muito tempo. E a gente esperou até o último momento, quando a gente percebeu que realmente, né, não teria condições, a gente marcou, né, para que a gente pudesse mesmo se ver, se encontrar e falar mais um pouco, né, do que tocar. Uma coisa que a gente tem usado muito na pandemia é rever vários conceitos, né? Eu acho que todo mundo está passando por isso. Eu acho que é um período que acho que todo mundo está estudando até mais, bem mais do que estudava, pelo menos no meu caso, assim. Então, a gente está revendo várias coisas, então falar dessas coisas está sendo muito produtivo para todos. Então, assim, agradecer de coração a disponibilidade de cada um em colaborar com a Associação Brasileira de Trombonistas, que é nossa, né? Então, eu deixo com vocês aí, antes de eu dar os avisos de amanhã, para que cada um também se despeça aí da audiência e eu faço os avisos aqui. Ok, então vamos lá. Vamos lá, eu comecei, que eu termino também aqui, pode ser? Ser o primeiro? Manda bala. Bom, queria agradecer, Marcão, João, Darcio, Marco, Miltinho e todo mundo que ficou aí ouvindo a gente. Obrigado, para mim foi uma super aula eu ouvi de vocês sobre trombone alto. Eu escrevi no chat aqui o nome do trombonista e o site dele, altobone.com, quem quiser, esse tá no chat aí. E é isso, agradecer o trabalho de vocês, Marcão, eu sei que é difícil, são muitas horas que você está passando aí por dia para manter esse festival em pé, mas sigamos em frente e se precisar de mim, eu estou sempre à disposição, tá? É isso aí. Boa, obrigado. Eu também queria agradecer ao Marcos pelo convite. Sempre conheci ele de ouvir falar, conhecemos aqui no Projeto Boni, né? No ano passado, acho. Aí eu teria ido com certeza para a ABT esse ano, mas tudo ficou muito bagunçado, né? Mas na próximas, né? Com certeza. Eu queria agradecer, foi muito legal bater papo com Claro, vocês deixar aí. já todos vocês convidados, porque Opa! esse ano que vem, com certeza, a gente vai fazer ele, né, se Deus permitir, presencial. Um compromisso que eu fiz na diretoria, com os meus amigos, que eu não decido nada sozinho, sempre conversando com eles, é a gente trazer todos que puderam colaborar com a gente esse ano online, a gente trazer presencial. Então, vocês já estão pré-convidados, já todo mundo já fica aí de prontidão para o ano que vem, beleza? Desculpa, Darcy, continue. Imagina. E muito legal conversar com vocês, ver que a gente aprende a ver que algumas coisas estão no caminho certo também, porque outras pessoas estão fazendo igual, então é muito legal. Aí eu queria já deixar a dica para quem gosta de escrever ou fazer arranjo, já faz um arranjo de 5 trombone altos para a próxima BT, escrever uma peça para 5 trombone altos aí, para todo mundo já tocar. Fazer uma estreia, né?
fazer a estreia no ano que vem. Quem vai agora? Vai o Mark? Tá, Considerações finais? Pode ser. 5 trombone altos em Fá, então. Escrito em clave de sol. Escrito em clave de sol. Tá, então também agradecer, Marcão, para o convite, para todos vocês participando comigo. É a primeira vez para fazer umas coisas sobre trombone alto. Também foi muito boa, porque é um instrumento muito gostoso, muito bom para tocar, mas toca às vezes o ano inteiro, toca 1 ou 2 vezes, toca tão pouco. Então eu converso muito pouco sobre trombone alto. É muito raro ter conversa sobre trombone alto. Então foi muito boa para fazer isso. Vamos esperar para o próximo ano, para o quinteto. Então, agradecer mais uma vez o Marcão. O presidente, né? Vamos com calma, né? No meu caso, eu não tenho muita escolha, eu tenho que ir, né? Eu já sei que eu sou da diretoria, então vamos. Então, mas assim, para mim vai ser um prazer estar podendo falar com os meus amigos e discutindo sobre a nossa paixão, né? A paixão mútua que é o trombone alto. E é isso aí. Acho que agora vamos esperar o arranjo para 5 trombones altos. Pode fazer o arranjo que eu faço a quinta voz, o trombone alto baixo. Sei lá como é que fala isso. Pode fazer o terceiro voz de trombone alto de pistão para mim. Se o trombone Pessoal, então baixo queria é o alto, agradecer. imagina como é que vai estar o primeiro. Nossa. Também queria dizer que foi um prazer estar aqui com vocês. Foi ótimo a gente poder falar um pouco sobre trombone alto. Eu gosto demais do instrumento, então para mim foi um prazerzaço poder falar com vocês. É bom rever os amigos também, que a gente já não está conseguindo ver ninguém, né? Nessa pandemia, então é fantástico poder. Queria agradecer aí o Darcy, o Mark, o Eduardo, o Miltinho e o Marcão pelo convite também. Foi um prazer poder estar aqui com vocês e dizer que realmente eu espero que a gente possa realizar alguma coisa tocando, nem que seja o quinteto de trombone alto ou alguma outra coisa no próximo encontro. Quem sabe a gente não consegue montar alguma coisa e fazer uma coisa, uma estreia diferente aí, quem sabe. Então foi muito bacana poder falar com vocês e revê-los todos e agradecer ao pessoal todo que assistiu a gente por ter aguentado aqui os meus comentários, as minhas batatadas aqui, e que eu espero que vocês tenham gostado, que a gente possa ter elucidado alguma dúvida e alguma coisa a mais aí, para que a gente possa trazer alguma informação relevante aí para vocês. Foi muito bom poder estar aqui com vocês. Gente, um abraço então, novamente muito obrigado a vocês, convidados e a todos os participantes. Valeu. Tchau. Pessoal, boa noite. Tchau.